Oi. Vamos esperar um minutinho, o pessoal entrando, pra gente começar a nossa live hoje. Vamos ver se o pessoal vai começar a entrar pra gente estar iniciando, tá? Quem for entrando vai dizendo um olá, vai falando da onde tá falando, né? Qual a cidade. Oi, boa noite, Samara, tudo bom? Oi, Clarissa. Vão falando pra mim se vocês estão me ouvindo. Oi, boa noite, Bruna, tudo bom? Vai me falando a cidade onde vocês estão. Ver se vocês estão me ouvindo direitinho, se vocês estão me vendo direitinho. Oi, Lenilza, tudo bem? Oi, Cíntia. Boa noite. Da onde vocês estão? Eu tô aqui em São Paulo, na capital. Aqui pertinho do metrô Santa Cruz, né? Para quem é aqui de São Paulo, né? Meu consultório fica aqui na Rua Padre Machado. Oi, André, boa noite, tudo bom? Vamos esperando o pessoal entrando para a gente estar iniciando a nossa live hoje, tá? Se vocês quiserem chamando teus amigos também, tá? Fiquem à vontade. Oi, boa noite, Mônica, tudo bem? Boa noite, Gabriela, tudo bom? Boa noite, Letícia. Santa Catarina, Tati, que legal. Tô aqui em São Paulo, viu? Boa noite, Janaína, tudo bom? Gabriela, de onde que você é? Acho que é daqui de São Paulo. São Luís, Clarissa, Missões, tá ótima a transmissão, né? O som também, legal. São Luís Gonzaga, que legal, Clarissa. Eu tô aqui em São Paulo, na capital, viu? Boa noite, Jussene, tudo bem? Que legal. Vamos esperar um minutinho, né, para as pessoas entrando. A gente tá iniciando mais uma live, né, aqui com vocês. Deixa eu me apresentar, né, em primeiro lugar. Meu nome é Rosana Laísa, sou psicóloga clínica, atuo há mais de 35 anos, né? Já tenho um pouquinho de experiência em transtornos mentais, depressão, transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG. Oi, Sandy, boa noite. Rio de Janeiro, que legal. Santa Cruz do Rio Pardo, ai, que legal. Oi, Janaína, tudo bom? Eu morei aí um tempo, muito tempo atrás, né? Na época da infância. Então, deixa eu me apresentar novamente, né, para vocês. Então, meu nome é Rosana Laísa, sou psicóloga clínica, atuo há mais de 35 anos, tenho experiência em transtornos mentais, como síndrome do pânico, depressão, fobias, boa noite, fobias, fobia social, estresse pós-traumático, estresse, né, transtorno bipolar. Então, na verdade, assim, essas lives que eu geralmente faço é uma vez por semana, eu tento fazer pelo menos, né, uma vez por semana. Oi, Suelen, Criciúma, Santa Catarina, que legal. Quem foi entrando, então, essas lives, geralmente, eu tô aqui para estar conversando com vocês, né, explicando um pouquinho a respeito das dúvidas que as pessoas me enviam a respeito de transtornos mentais. Então, se vocês quiserem colocar aqui dúvidas também, fiquem à vontade, né? Eu tô aqui pra gente estar conversando, batendo esse papo, pra gente, né, esclarecer essas dúvidas, que para vocês é extremamente importante também, né? Tem muitas pessoas que me perguntaram a respeito também de transtorno obsessivo compulsivo, né? Qual seria a diferença? Boa noite, Andréia, tudo bom? Qual seria a diferença do transtorno obsessivo compulsivo e das fobias, né? Boa noite, Letícia. Só vai me colocando aí, tá, gente? Aí da onde vocês estão falando. Depois, no final da live, quem quiser, depois assim, ter um contato maior comigo, coloque seus e-mails, tá? Depois eu vou estar colocando meus e-mails também, né? Meus contatos, para quem quiser estar conversando mais profundamente. E aí a gente pode trocar ideias, né? Calmante se acalma é bom para a agorafobia? Olha, se acalma é bom, geralmente assim, olha, eu tive paciente que tomava 2 por dia, né? Às vezes um só não adianta muito, né? Dependendo do grau também que você está, entendeu?
Então, esses calmantes naturais também são legais, são importantes. Depende muito qual o diagnóstico que você tem. A agorafobia também você pode estar tomando, mas sempre tem que fazer a psicoterapia em conjunto, tá? André, fala um pouco sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Tá. Ivanilma, boa noite. Petrolina, Pernambuco, que legal. Muita gente de outros estados, né? Para quem quiser também, tá? Eu faço atendimento online também, através do Skype. Quem quiser depois pode me enviar o e-mail, né? Pra gente estar conversando. É uma psicoterapia igual assim, como a gente está falando aqui, né? Só que a pessoa que eu vou estar atendendo vai estar do outro lado, né? No Skype. E seria a mesma coisa que aqui presencial no consultório, entenderam? Então, quem quiser também estiver em outros estados, né? Se quiser fazer também uma psicoterapia online, eu estou aqui à disposição também, tá? Andréia, sou de Pernambuco. Oi, boa noite, Elizabeth, tudo bem? Boa noite, Marca dos Santos, tudo bom? Então, deixa eu falar um pouquinho da TAG que me pediram agora também, né? Então, a TAG, na verdade, os sintomas mais comuns que acontecem, que é o transtorno de ansiedade generalizada, tá? A pessoa ela tem uma ansiedade acima do normal, né? Então, tem assim uma tensão motora muito grande. Então o que é isso? A pessoa está sempre muito enrijecida, né? Então, ela sente tensão aqui na região da nuca, dos ombros. Então, a pessoa está sempre com um pensamento acelerado, né? A pessoa fica com uma dificuldade, às vezes, de concentração, uma irritabilidade, alteração do sono, fica a noite inteira, né? Vai dormir, às vezes, 4 horas da manhã, ou às vezes nem consegue dormir também, tá? E aí, às vezes, tem uma inquietação. Então, a pessoa ela não consegue ficar parada. Então, por exemplo, dentro da TAG, o que acontece? A pessoa, de repente, sei lá, ela vai para algum lugar. Então, já na cabecinha dela, já tem que planejar. Então, o trajeto que tem que fazer para chegar no local, se de repente vai ter condição, por exemplo, se for de carro, se tem condição de estacionar, quanto tempo vai levar, entendeu? Então, precisa sempre ter uma programação mental para a pessoa chegar até o local, entendeu? Independente de onde for, tá? Então, ela tá sempre com aquele... É isso, André, a tag que eu estou explicando, né? Então, a pessoa está sempre, né, com uma ansiedade acima do normal, está sempre acelerada. Então, a pessoa está aqui me ouvindo, mas está pensando em outras coisas. Está pensando no que vai fazer, daqui a 5 minutos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né? Agora, essa hora, não sei, tem muita gente que já jantou, vai jantar, né? A comida lá no fogão, aquelas coisas todas. Então, a pessoa está sempre, né? TAG tem cura? Tem, Sueli, tem, desde que, quando eu falo em cura, gente, eu falo assim, com propriedade, porque eu tenho 35 anos de profissão, tá? Então, a TAG tem cura a partir do momento que você faz uma psicoterapia com psicólogo, tá? E faz também um tratamento médico com psiquiatra. Oi, Marcela, boa noite, entenderam? Então, por isso que é importante, gente, é sempre os 2 tratamentos em conjunto. Aí vocês vão se curar, né? Ivanilma, tudo bem? Misericórdia, muito ruim. O que está acontecendo? Coloca aqui sua dúvida, tá? Sueli, hoje eu levei um susto, tô até agora passando mal. Então, Sueli, depende, porque às vezes, por exemplo, aquela coisa, né? O susto, né? Não sei como é que aconteceu isso, né? Você fica assim com aquela preocupação de que vai acontecer alguma coisa ruim também, né? Peraí, vai passando rápido as informações, tá, gente? Eu vou respondendo aos pouquinhos. Ariane, na gravidez pode tomar algum calmante natural? Pode. Ariane, sou de Macapá, olha que legal. Tá aqui em São Paulo, viu, na capital. Pode tomar, sim, com certeza. Porque, na verdade, assim, os calmantes naturais, na verdade, eles não vão fazer mal para vocês. Vocês podem comprar, que a gente fala que seriam fitoterápicos, né? Vocês podem comprar na farmácia sem prescrição médica, tá? Agora, no caso, os ansiolíticos, que quem prescreve é o psiquiatra. Então, são remédios alopáticos, né? Que a gente chama. Aí, esses realmente tem que ter orientação médica. Não dá para vocês ficarem tomando assim, né? A torta direita, do jeito que vocês querem, tá?
Tem que ser sempre com acompanhamento do psiquiatra direitinho, tá? Marcela, sou de Petrópolis, Rio de Janeiro, que legal. Sueli, tomar fitoterápica e fazer psicoterapia funciona? Sim, muito. Aí você se cura, entendeu? Então, sempre os dois em conjunto. O que eu sempre coloco aqui para vocês é o seguinte: o processo da psicoterapia, vocês vão trabalhar todo o estado emocional que vocês viveram lá atrás na vida de vocês. Não é só o aqui e agora, o presente, né? Então a gente fala pra mim, mas sabe, é só aqui e agora, e aí, né, não tem muito sentido. Não, tudo que acontece na vida da gente tem todo um porquê, tem todo um entendimento, tem toda uma origem, que isso acontece desde a infância, passando pela adolescência, todas as situações que vocês viveram lá atrás, entenderam? E aí, de repente, nessa fase atual, aí vocês desenvolvem um transtorno mental que a gente chama. Então, isso é muito comum. Por isso que dentro da psicoterapia, o que acontece? O psicólogo, ele tá ali para ajudar, para entender os gatilhos, tá? Desculpa, para entender os gatilhos, para vocês realmente conseguirem a cura. Muito bom vídeo, parabéns. Oi, Silvana, obrigada. Eu tô sempre aqui fazendo, né? Fazendo esses vídeos, né? Eu tenho várias lives também, quem quiser depois vai estar lá no canal de psicologia no YouTube, Rosana Laísa, tá? Vocês podem entrar lá e aí fica à vontade para ver outros medicamentos, tratamentos, né? Que a gente sempre fala dos sintomas, de outros transtornos mentais também. Agora eu acabei de explicar um pouquinho a respeito da TAG que me pediram, né? Camila, o remédio deve ser estalopram, você colocou só ESC, né? É bom, os efeitos colaterais passam em quanto tempo? Então, Camila, questão da medicação, tá? Quando você começa a tomar uma medicação, por exemplo, hoje, o que vai acontecer no seu organismo? Você vai levar mais ou menos 15, às vezes até um mês para começar a surtir efeito no seu organismo. Porque a química do remédio, ele precisa de um tempo para que a pessoa consiga equilibrar, na verdade, as crises, equilibrar, na verdade, a ansiedade, tá? Equilibrar, na verdade, a depressão. Então, isso é muito comum acontecer. Então, demora um pouquinho, tem que ter um pouquinho de paciência. Eu sei que ninguém tem paciência, né? Vai ficar esperando, mas demora um pouquinho para começar a surtir efeito. Mas é importante tomar medicação, tá? Clarissa, faz muito tempo que tomo clonazepam. 2,5. Só estou com sintomas de dormência, língua e lábios. Então, Clarissa, na verdade, assim, esses sintomas, na verdade, você tem que conversar direitinho com o psiquiatra, entendeu? Porque é importante você fazer a psicoterapia sempre junto. Senão, aí não adianta muito só tomar medicação. Isso que eu sempre falo pra vocês, né? Senão tem muita gente que fala assim, vai ter que tomar medicação o resto da vida. Não, às vezes é só uma fase que vocês precisam estar tomando a medicação, entenderam? Oi, Guida, tudo bom? Eu posso tomar remédios fitoterápicos natural somente antidepressivos? Não, fitoterápicos natural tomando antidepressivos? Pois só toma o fluoxetina e promazepam. Então, se você já toma remédios alopáticos, que a gente chama, né, que são esses que você está tomando, precisa tomar o fitoterápico também, tá? Porque você já está tomando, né? Para que você vai, né, colocar mais medicação também, né? A não ser que você, de repente, a dosagem da medicação, às vezes não está surtindo muito efeito. Então, às vezes tem que aumentar um pouquinho. Isso é normal também aumentar, entendeu? Clarissa, obrigada. Imagina. Tô aqui para tentar ajudar, tá, gente? Esse é meu papel, né? E também do transtorno obsessivo compulsivo. Deixa eu falar um pouquinho que me perguntaram. Tudo bom? Eu faço psicoterapia há quase 3 anos, mas às vezes sinto que estou indo lá apenas para conversar. Então, Rê, o que acontece? Não é conversa. Por exemplo, o que é uma psicoterapia? É a pessoa falar tudo o que aconteceu na vida dela, como se fosse um filme. Aqui é uma tela de um filme,
que de repente, assim, a pessoa, o paciente, ele tá me falando tudo o que aconteceu desde a infância, desde a adolescência, até a fase adulta, tá? Qual é o papel do psicólogo? É mostrar o que está por detrás de todo esse comportamento, de toda essa consciência, que seria o inconsciente. São aqueles comportamentos que, na verdade, a pessoa está fazendo e que não são muito adequados, por isso que levou a um transtorno mental. Então, esse é o papel do psicólogo, é entender quais são os gatilhos, quais as situações que a pessoa viveu ali atrás, na infância, na adolescência, tá? Até a fase adulta, para ter esse entendimento. E aí, o que faz o psicólogo? É modificar todo um padrão de pensamento, modificar todo um padrão de comportamento que seja mais adequado. Entenderam? Oi, Ariane, o estresse pós-traumático tem cura? Sim. O estresse pós-traumático, na verdade, você vai ter alguns sintomas iguais à síndrome do pânico, né? Que seriam taquicardia, tá? Sudorese, né? Uma pressão forte aqui no peito, que a gente chama de angústia, tá? De repente, assim, aquela sensação de morte que você vai estar sentindo naquele momento por causa das lembranças que ocorrem. Em primeiro lugar, ó, como é que a gente tem esse entendimento das coisas? Por exemplo, dentro do estresse pós-traumático, primeiro você tem o pensamento e a lembrança. Com a lembrança, você vem o quê? Com as emoções junto do que aconteceu. De repente, sei lá, foi um assalto, né? Alguma coisa ruim que você passou, tá? E aí você vai desenvolver, de repente, um estresse pós-traumático, que seriam esses sintomas que você vai estar sentindo a partir do momento que você começa a vivenciar as lembranças, que vem junto com a emoção. Então, é importante você fazer a psicoterapia para trabalhar todas essas questões com o psicólogo, tá? E trabalhar também junto com o psiquiatra, tomar a medicação também. Juliana, a síndrome do pânico tem cura? Toda vez que acho que estou curada, ela volta. Daí tenho que voltar com o tratamento. Então, Juliana, deixa eu te explicar uma coisa, tá? A síndrome do pânico tem cura. Olha que coisa boa, né? Também. Mas assim, como é que a pessoa se cura? Fazendo a psicoterapia, como eu tô falando pra vocês, tá? Pra ter todo esse entendimento, entender a origem, por que você teve a síndrome do pânico, o que aconteceu na sua vida, que você realmente gerou esse problema da síndrome do pânico, tá? Pra realmente você não ter mais, você não ter mais esses sintomas. Né? O que é a cura? É a partir do momento que a pessoa ela tem uma vida normal, tem ansiedade normal, passa por estresse normal, mas só que ela não somatiza mais no corpo. Então a pessoa ela não tem mais as crises. Lógico, junto com o tratamento médico com um psiquiatra, tá, gente? Edna, a pessoa tratando a síndrome do pânico e depressão melhoram mais, mas podem ter recaídas? Então, essas recaídas, Elizabeth, né? O que acontece? Se a pessoa realmente não trabalhou direitinho na psicoterapia, aí vai ter a recaída. Por isso que é importante a gente terminar os tratamentos. O que eu percebo, gente, é que a pessoa começa um tratamento e não vai até o fim. Então, lógico que ela vai ter recaída, não tem como, né? Começa um tratamento médico, para a medicação. O que vai acontecer? Vai ter recaída também, né? Isso pode ser um transtorno do pânico, pode ser na depressão. Na depressão é um tratamento que tem que ser até mais contínuo, né? Dependendo do nível da depressão também, tá? E aí, fobias, o estresse pós-traumático também. Então, é importante sempre começar o tratamento e ir até o fim. Aí, realmente, não vai ter mais a recaída. Então, a gente precisa começar a entender o seguinte: os gatilhos que vão gerando na vida de vocês, que vão levando a ter as crises. Isso que é importante, é vocês começarem a identificar o que está acontecendo na vida de vocês nesse momento. O que vocês passaram, de repente, por exemplo, numa semana? Porque às vezes numa semana acontecem milhões de coisas, né? Então, por isso que a psicoterapia tem que ser feita uma vez por semana, porque é um trabalho muito profundo e muita coisa acontece numa semana, né? Então, tem gente às vezes que fala, mas não pode ser de 15 em 15 dias. Não, tem que ser feito uma vez por semana para fazer um trabalho sério, né? Para vocês terem esse entendimento, que vocês começaram a perceber, porque às vezes vocês envolvidos emocionalmente na situação,
vocês não têm esse entendimento do que está acontecendo na vida de vocês. E por que, de repente, você teve uma recaída. Então, você vê a importância da psicoterapia? Então, não deixem de fazer, tá? Uma coisa que eu sempre coloco aqui para vocês, que às vezes tem gente que não olha, né? Que eu coloco até os tratamentos gratuitos que tem aqui em São Paulo, né? Que eu coloquei aqui para vocês, e da minha ONG também, que depois eu vou falar, tá? Andréia, passo fome e sede, mas não consigo me alimentar na frente das pessoas, as mãos tremem. Ah, Andréia, então, pode ser, tá? Eu não posso dar um diagnóstico assim, né? Também seria antiético da minha parte. Mas pelo que você está me falando, isso pode ser uma fobia social, né? A fobia social, o que acontece? É uma incidência muito grande da fobia, tá? De 3 a 4% da população mundial, às vezes, pode ter fobias e fobia social também. Fobias de animais, de altura, de lugares fechados, né? Tem vários tipos de fobias, e a fobia social é aquela fobia onde você vai entrar em contato com outras pessoas e você fica com vergonha de você se expor. De uma maneira inconsciente, às vezes é um medo que você tem de você estar se expondo perante as pessoas. De aquela preocupação do pré-julgamento, né? Você acha que, de repente, o que a pessoa está achando de você? E, na verdade, não é o que a pessoa está achando, é o que você está pensando, que você projeta no outro, tá? E aí acontece isso, né? Começa a tremer, vai beber a água, assim, o copo fica tremendo, né? Vai levar o garfo, a boca também começa a tremer, começa a transpirar muito ali naquele momento. E fica com medo, com receio. Tem gente que não consegue falar em público, né? Por causa, às vezes, dessa autocrítica, na verdade, muito grande que a pessoa tem. Por isso que ela vai desenvolvendo, de repente, uma fobia social. Então, por isso que é importante, tá? Vocês realmente fazendo a psicoterapia direitinho até o fim, tá? Ariane, como eu faço para fazer psicoterapia online? Então, ó, faz o seguinte, me envia e-mail e a gente conversa tudo direitinho por e-mail. Porque a psicoterapia online, isso que eu tava falando para vocês, é a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui, né? Vocês estão me olhando, lógico que vai ter uma troca, né? O que seria legal era assim, né, gente, a live, né? Aparecer um monte de gente e, né, cada um falando, né? Seria mais legal ainda, né? Então, na psicoterapia online é isso, a pessoa vai estar me vendo, eu vou estar vendo também a pessoa, né? E aí eu vou estar ajudando da mesma forma que seria aqui, na psicoterapia presencial, aqui no meu consultório, entenderam? Então envia e-mail para mim, a gente conversa tudo por e-mail da psicoterapia, viu? Sueli, tem a impressão que quando como o coração acelera, refrigerante, o coração acelera, café acelera, e até o céu. Não, pensa assim, não, ó, o que acontece? Deixa eu explicar direitinho. Quando a gente come, a gente tem que ter o quê? A digestão, né? Na digestão, lógico, né? A gente vai ter uma alteração no nosso organismo, gente. Por isso que, assim, a gente tem que ter esse entendimento do que são coisas normais e o que são coisas, de repente, de uma crise. Senão a gente coloca tudo num pacote só e acha que tudo é relacionado com uma crise, às vezes, de pânico ou uma crise de ansiedade, né? E não, são situações normais, são sintomas normais que a pessoa vai estar sentindo na hora que está se alimentando também, entendeu? Ou vai fazer um exercício físico, o coração vai acelerar também, a respiração vai ficar ofegante, né? Então, são sintomas normais da vida. Isso que a gente precisa, às vezes, diferenciar. O que são sintomas do pânico, sintomas da ansiedade, o que são sintomas normais também. Senão, aí vocês ficam sempre pilhados achando que é uma crise. Não é, tá? Gabriela, eu passo mal em ver pessoas em lugares fechados e abertos, até mesmo, às vezes, com parentes. Então, Gabriela, aí, no caso, poderia ser também uma agorafobia. O que é a agorafobia? É aquele medo que a pessoa tem de estar em lugares ou abertos ou fechados e que acha que vai ter uma crise, de repente, de pânico e não vai conseguir sair daquele lugar, entendeu? Qual o seu e-mail? Ariane, eu passo sim, no final da live, eu coloco o meu e-mail, coloco todos os meus contatos para vocês entrarem em contato comigo, tá?
Oi, Diogo. Tudo bem? Boa noite. Ederson, boa noite. Não consigo controlar meu humor. Fico com oscilação e isso me deixa muito mal. Então, Ederson, eu não sei se você faz tratamento, né? Com terapia direitinho, né? A psicoterapia é importante, né? Fazer para ter esse entendimento do que está acontecendo com o seu humor. Por que ele está oscilando? Em primeiro lugar, fazer um diagnóstico correto, gente. Eu sempre coloco aqui para vocês, tá? Vão buscar ajuda? Vão buscar ajuda. Tem cura? Tem, mas vão buscar primeiro um diagnóstico correto com um psiquiatra ou com um psicólogo. O psicólogo também faz um psicodiagnóstico correto, tá? Depende também, se a pessoa, às vezes, eu particularmente eu faço, né? Já tenho mais de 35 anos, então é fácil fazer o psicodiagnóstico. Geraldo, boa noite. Hoje passei mal, me deu tremedeira no corpo, fraqueza, depois me deu um sono. Então, Geraldo, eu não sei qual é o seu diagnóstico, né? Mas aí, o que você pode fazer? É, de repente, fazer um diagnóstico correto, né? De repente, se for dentro do transtorno do pânico, isso é normal, entendeu? E fazer uma psicoterapia para estar te ajudando também a lidar com esses sintomas, né? Gabriela, vou querer fazer terapia com você. Tudo bem, Gabriela, né? Tô aqui à disposição, tá? É só entrar em contato comigo. Geraldo, tem o TAG. Ah, tá, transtorno de ansiedade generalizada. Então, você já tem um diagnóstico, né? Então, isso é muito comum por causa do nível de ansiedade, né? Então, existe um desequilíbrio químico também no cérebro, entendeu, Geraldo? Por isso que ocorre, de repente, esses sintomas que você colocou. Então, isso é muito comum. Por isso que eu também, eu falo para fazer sempre o tratamento médico direitinho com psiquiatra e psicoterapia com psicólogo, para trabalhar todas essas questões, entendeu? Como lidar com esses sintomas, né? O que eu ensino geralmente para os meus pacientes é o treinamento autógeno, que é uma técnica alemã, que é um condicionamento mental da mente, né? Onde a pessoa vai ter um total equilíbrio sobre o corpo, vai equilibrar batimento cardíaco, a pressão arterial, entenderam? E aí a pessoa tem total equilíbrio lá fora. Aqui, geralmente, né, coloca uma vez por semana a psicoterapia, mas lá fora a pessoa está sozinha, vai ter que se virar sozinha. Então ela vai ter esse equilíbrio sobre o corpo, ela vai ter a segurança de lidar com sintomas, né? Então por isso que é importante esse treinamento autógeno. Para quem estiver fazendo psicoterapia, eu ministro o curso também, tá? Então, dentro do curso do treinamento autógeno, são 5 aulas, né? Uma vez por semana. Tem material didático, tem apostila, para a pessoa entender, né? Como é que faz esse treinamento, que é um exercício repetitivo, né? Que a pessoa vai estar fazendo. E nesses 35 anos eu desenvolvi um pouquinho mais a técnica do treinamento autógeno, né? Que era do Dr. Schutz, na Alemanha, que ele fez, né, essa técnica. E aí eu desenvolvi mais a técnica dele para a fórmula consciente, né? Então a pessoa faz em qualquer local, entendeu? Quero fazer o treinamento, Isabela. Legal. Depois eu vou colocar o meu site, que vocês podem até, de repente, quem quiser fazer só o curso, pode entrar lá no site e comprar pelo PagSeguro UOL, entenderam? Então é facinho. E a gente vai estar conversando, tá? Eu vou dar a aula, assim como eu estou fazendo aqui com vocês, eu vou dar a aula, essas 5 aulas. Se a pessoa estiver em outro estado, não tem problema nenhum. Eu envio também para o SEDEX, entendeu? Material. E aí quem estiver aqui em São Paulo pode vir aqui no consultório também, né? Fazer o curso. E é muito bom vocês terem essa segurança, né? Esse autocontrole. Nanda, é muito bom ter uma doutora como você. Obrigada, Nanda, pois se preocupa em ajudar e ama o que faz. Olha, realmente, Nanda, olha, sinceramente, se chegasse pra mim e falasse assim, você quer, sei lá, ter uma outra profissão? Falar, não. Eu adoro o que eu faço, eu adoro ajudar as pessoas, né? E a gente, como psicóloga, a gente tem que fazer isso também, né? Não ficar só essa coisa, sabe, fechado, né? Aqui no consultório, mas tem que também estar ajudando, esclarecendo. Acho que quanto mais vocês tiverem informações, é melhor para vocês, até para vocês buscarem a cura e o tratamento certo também, né? Não ficar ali sozinho, isolado, achando que vocês estão sozinhos no mundo e que ninguém vai poder ajudar, né? Ivanilma, opa, passou rapidinho, peraí, gente.
Não sou hipertensa, mas devido à ansiedade já ando com um remedinho, porque o medo é só com a pressão subir. Então, ó, se você também, acho que você já tá fazendo, acho que terapia direitinho, né? Porque é importante você fazer tratamento médico com psiquiatra, viu? Não deixa de tomar a medicação. E a pressão, gente, isso é muito comum. A gente fala pressão no sentido emocional. Era aqui. Nanda, meu sonho é fazer uma palestra com a doutora. Ai, que legal, vamos combinar, vamos embora. Tô aqui para ajudar, vamos fazer sim. Na associação, Diego, a senhora não me respondeu. Repete de novo, porque, ó, gente, eu tô aqui no celular, eu vou explicar para vocês, tá? Não é porque eu não queira responder. As mensagens, elas vão subindo muito rápido, entenderam? Então, algumas pessoas eu ainda consigo pegar, outras ainda sobem. Mas se eu não conseguir responder todo mundo agora, podem ficar tranquilos. Para quem já me conhece, sabe que eu tiro um tempinho, eu vou responder um por um, tá? Depois da live. Então, fiquem sossegados que vocês vão ter o retorno das perguntas que vocês fizeram. Eu vou estar respondendo todo mundo, tá? Lala, boa noite. Faz 1 mês e 12 dias que eu só sei chorar. Não suporto sair de dentro de casa e ontem foi que eu tive a primeira, não deu para entender o restante. Então, Laila, o que você pode fazer, né? Eu acho que se você estiver fazendo a psicoterapia, tem que trabalhar isso dentro do processo psicoterápico, com a psicóloga que você tá? E veja direitinho a medicação que você está tomando, né? A dosagem direitinho, tá? Ariane, profissão linda, mulher de Deus abençoada. É uma profissão, eu acho que assim, essa profissão a gente precisa gostar muito, né? Eu acho que Eliane, tô no Texas, olha que legal, ouvindo você, que bacana. Legal isso, né? Eu acho que assim, a internet veio para ajudar muita gente, né? Muita gente às vezes está em outros países também, em outros estados, não só aqui em São Paulo, né? E a gente está ajudando todo mundo. Que legal isso. Então, assim, por exemplo, da ONG que eu tenho, chama Associação Nacional da Síndrome do Pânico, tá? Aí, o que a gente faz? É um trabalho durante 2 meses, só com pessoas com a síndrome do pânico. Até coloquei em vários grupos, né, a respeito desse trabalho, que seria filantropia, tá? Junto com os tratamentos também que tem aqui em São Paulo. Então, a associação, a gente vai fazer um trabalho durante 2 meses, sempre em grupo. E aí a gente faz grupos de orientação familiar também para os familiares terem entendimento de como lidar também com essa situação, que às vezes não sabe lidar na hora de uma crise de pânico, né? Que o familiar vai ter, tá? E a gente faz palestras nas empresas, porque às vezes tem empresas que não conseguem lidar com a síndrome do pânico, então a gente faz essas palestras informativas também. Depois eu vou colocar novamente a respeito da Associação Nacional da Síndrome do Pânico, que eu presido essa ONG, tá? E que vocês podem também estar participando aqui em São Paulo. Ederson, como faço para controlar as vozes auditivas e alucinações? Então, Ederson, na verdade, você precisa estar tomando medicação. Eu não entendi, acho que você falou qual era o seu diagnóstico. Que, em primeiro lugar, assim, né? Dependendo do seu diagnóstico, você tem que realmente tomar medicação constante, tá? E você tem que fazer uma psicoterapia em conjunto também para trabalhar todas essas questões, entendeu? Geraldo, me ajuda. Eu era normal depois das crises. Peraí, não presto mais e tremedeira no corpo dizendo, acordo cansado. Então, Geraldo, por isso que é importante tomar a medicação, para você equilibrar aqui, em primeiro lugar, os neurotransmissores, tá? E junto com o tratamento médico, você fazer a psicoterapia, para você saber lidar com esses sintomas, para você ter esse autocontrole. Para os meus pacientes eu ensino essa técnica do treinamento autógeno, né? Que aí a pessoa consegue ter esse autocontrole sobre o corpo, entendeu? Aí você tem mais segurança também de você estar lidando com tudo isso, tá? Oi, Eliane, eu me trato há 10 anos de depressão e ansiedade, sempre com medo de sair na rua sozinha. Então, Eliane, eu não sei se você faz também psicoterapia em conjunto, porque é importante você saber lidar com todas essas situações, né? Para você
na verdade, assim, voltar a ter uma vida, não o que era antigamente, mas melhor, né? Eu acho que assim, quando a gente pensa numa melhora, a gente tem que pensar numa vida totalmente diferente do que a gente viveu lá atrás, tá? Tem muita gente que sente essa tremedeira. Sim, Geraldo, isso é muito comum, entendeu? Essa tremedeira, né? Por causa do quê? O nível de ansiedade fica acima do normal, tá? Então ocorre um desequilíbrio químico do cérebro. Então ocorre o quê? De repente, a serotonina fica desequilibrada, que equilibra o nosso humor. A noradrenalina, a adrenalina é jogada na corrente sanguínea, tá? Diogo, repete a pergunta. A Gabriela tá falando pra você repetir. Entendeu? Então, assim, isso ocorre, né? Esse desequilíbrio químico no corpo. E aí, o que acontece? Aí vocês têm a crise, né? Por isso que é importante tomar a medicação, tá? Junto com a psicoterapia com o psicólogo. Ana Paula, eu tinha síndrome do pânico, fiz o tratamento correto e hoje estou praticamente curada. Que bom, Ana Paula. Olha que legal, tá vendo? Não é aqui a Rosana, psicóloga, que tá falando. Tem gente igual a vocês também que está se sentindo praticamente curada. Então, isso que é importante, a gente até colocar depoimentos, né? Às vezes eu coloco depoimentos, né, de alguns pacientes que já estão curados, entendeu? Mas, assim, para vocês terem esse entendimento, tem cura. Então, vamos embora. Vamos ajudar, vamos, sabe, fazer os tratamentos adequados, né? E o transtorno obsessivo compulsivo também, né? Que aí tem muita gente que me perguntou o que vai acontecendo, né? Vamos assim, as obsessões, né, que às vezes que a pessoa sente, tá? É uma necessidade, às vezes, de simetria, né? Às vezes a pessoa tem que colocar tudo realmente, sabe, corretinho, né? Se não tiver, a pessoa começa a se sentir mal, começa a ficar, às vezes, em desequilíbrio por causa dessa obsessão, tá? Às vezes vem por exemplo, números de sorte, às vezes números de azar. A pessoa às vezes sai na rua, começa a ver, sei lá, o número 3, então tem que ver sempre todo o número 3. Se não acontecer de ver, às vezes, essa numeração, a pessoa acha que vai acontecer alguma coisa ruim na vida dela, né? Então ela começa a ficar nessa obsessão, né? Que são pensamentos obsessivos e intrusivos que vai acontecendo na vida da pessoa, tá? E às vezes a pessoa começa a ter as compulsões também, de repente lavar as mãos várias vezes, né? Aí de repente é o medo de contaminação, né? Eu já tive casos que eu atendi que a pessoa, por exemplo, ia na feira, comprava, né, toda a comida, chegava em casa, fazia comida e achava que a comida estava estragada. Então o que ela fazia? Jogava tudo no lixo, tá? Então, assim, aquele medo, às vezes, de achar que vai se sentir contaminada, às vezes, pelo alimento, né? Então, isso são pensamentos obsessivos, né? Lógico, isso tem que ser tratado, tem cura também, né? Tem que fazer a psicoterapia também, sempre em conjunto com o tratamento médico, tá? Às vezes, tem pessoas que têm, vamos assim, de ficar contando, né? Sempre no mesmo... vamos dizer assim, uma numeração. Já tive casos da pessoa ir no banheiro e ficar contando, sabe? Por exemplo, você coloca ali um rádio para ouvir e ficar contando do 1 ao 10, então às vezes tem que fazer, né, de repente, alguma necessidade, contando sempre de 1 a 10. Então, são pensamentos que a pessoa sabe que racionalmente não são legais, mas não às vezes consegue, entendeu? Lidar com isso, né? Diego, me curei através da meditação e oração. Ai, que bom, Diego. Então você já fez tratamento, então você já está curado, né? Então, assim, de repente, acho que você não está sentindo mais nada, né? Coisa boa, coloca seu depoimento aqui também, viu? Para as outras pessoas, né? Ariane, responda a minha pergunta, por favor. Coloca de novo, Ariane. Que deve ter subido essa pergunta, por isso que eu não respondi, tá? Valdilene, eu tomo medicação e posso tomar um vinho no meu nível? Ó, gente, deixa eu explicar direitinho, tá? Essa questão de beber junto com medicação não pode, tá? Tem muita gente que fala, não, mas eu vou tomar. Gente, são remédios fortes que vocês estão tomando. São antidepressivos, são ansiolíticos, vocês não podem misturar a medicação, tá? Se vocês quiserem beber, vocês têm que conversar com o psiquiatra de vocês a respeito disso. Mas eu não aconselho vocês beberem, entenderam?
Amanda, tudo bom? Fala sobre pressão arterial e síndrome do pânico. Então, a pressão, na verdade, ela oscila, né? Tem gente que às vezes abaixa bastante, entendeu? Tem gente que sobe, tem gente que abaixa, depende de cada organismo, né? Por causa do nível de ansiedade, esse desequilíbrio químico que eu estava falando para vocês, o desequilíbrio da serotonina, noradrenalina, adrenalina, é como se vocês estivessem preparados para uma situação de medo, uma situação de tensão, tá? E aí, o que vai acontecendo no organismo de vocês? Uma taquicardia, a pressão arterial, ela altera mesmo, tá? São reações fisiológicas. Aí dá uma pressão no peito, uma angústia, dá tremedeira nas mãos, nas pernas, uma sudorese, né? Às vezes está frio, a pessoa molha às vezes a camisa, né? De tanto suor que a pessoa tem naquele momento, tá? Às vezes é aquela sensação que a pessoa vai infartar, é o pânico que a gente fala, né? Que de repente a pessoa tem que sair daquele lugar, naquele momento. Tem gente que fica andando para lá e para cá, numa hora de uma crise, de desespero, de achar que vai ter um infarto naquele momento. Por isso que chama-se síndrome do pânico, né? E aí isso é muito comum, a pressão arterial, ela oscilar. Por isso que é importante sempre fazer um tratamento com o psiquiatra direitinho, para vocês terem esse controle também, a questão da pressão, tudo isso. Eu acho que o que seria legal também, gente, ir no clínico geral, fazer todos os exames, ver se vocês estão bem, ver se vocês não têm problema na tireoide, tá? Quem tem problema na tireoide, às vezes tem crise de pânico. Quem tem problema, às vezes, de asma, às vezes tem crise de pânico, tá? Então, tem vários fatores, que às vezes tem problema de alcoolismo, tem às vezes crise de pânico. Então, tem algumas doenças, né, que a gente tem que, vamos assim, como um diagnóstico diferencial que a gente fala, né? Para a gente fazer um diagnóstico clássico, né, o tradicional, para ver se realmente a pessoa tem, às vezes, a síndrome do pânico, tá? Então, por isso que é importante fazer sempre o tratamento adequado, fazer o diagnóstico correto. Amanda, sim, me sinto muito assim, calor na região do pescoço, principalmente à noite. Então, tem gente que às vezes acorda com crises, acorda, sabe, com o corpo todinho molhado, né, de suor, né, de repente, sei lá, tem muito pesadelo. Então, tudo isso tem que ser trabalhado também dentro do processo da psicoterapia, tá? Eu tenho hipotireoidismo. Ah, tá, Amanda, então sim. Então, na verdade, você tem crises de pânico em função da tireoide, você entendeu? Então, não é um diagnóstico clássico que a gente fala, né? Quando a pessoa, às vezes, não tem nenhum problema clínico, aí dentro de uma entrevista, a gente consegue fazer o psicodiagnóstico, né? Para fazer realmente um tratamento adequado, né? Por isso que tem gente que fala pra mim, eu quero fazer psicoterapia. Tá, mas primeiro eu preciso fazer um psicodiagnóstico para ver realmente o que você tem. Para a gente fazer todo um planejamento de técnicas, né, que eu utilizo, são várias técnicas, né, de repente a terapia cognitiva comportamental, o treinamento autógeno, tá? De repente, às vezes a pessoa, no caso que a pessoa está, o grau que ela se encontra, né, então a gente pode fazer também uma hipnose, uma regressão também, isso se a pessoa quiser também, né? Elizabeth, para quem tem síndrome do pânico, é melhor evitar o consumo de café ou diminuir o consumo? Sim, na verdade, assim, o café, gente, né, que nem eu tava tomando cafezinho, né, agora há pouco, assim, por exemplo, essa xicrinha assim, vocês podem tomar 4 ou 5 por dia, não tem problema nenhum, tá? Não é por causa que, sei lá, o café vai acelerar e que de repente vocês vão deixar de tomar. Mas uns 4 nessa medida, 4 a 5, não tem problema nenhum vocês tomarem, né? Refrigerante, às vezes, também tem a questão de cafeína, né? Então, a gente tem que também fazer uma alimentação mais adequada, né? Comer mais alimentos que a gente fala que tem triptofano, né? Que, de repente, vai melhorar também a ansiedade, entendeu? Esse equilíbrio também químico no cérebro. Exercício também físico também é legal vocês fazerem, né? O treinamento autógeno, que é esse condicionamento mental que eu ensino para os meus pacientes, que aí acalma a mente, equilibra os neurotransmissores. Tem gente que faz meditação também, vai estar dando uma calma, né? Então, assim, tudo isso a gente tem que fazer, é um trabalho em conjunto também, junto com a psicoterapia, né? Aí a pessoa vai se curar, não tem outra questão, né? Então, a gente tem que sempre buscar essa ajuda necessária. Quanto mais a gente buscar essa ajuda,
mais vocês vão ter o controle sobre a situação, mas de uma maneira saudável, tá? Quem quiser colocar mais perguntas aqui, pode colocar, tá, gente? Então, assim, o que eu tenho feito sempre é uma vez por semana, né? As lives. Geralmente eu faço das 18 às 19. Hoje deu certo de eu fazer das 19 às 20, né? Para quem às vezes não conseguiu entrar, depois vocês compartilham com seus amigos, né? De repente eles têm as mesmas dúvidas às vezes que vocês, né? E aí é legal vocês também estarem ajudando, tá? Amanda, o que será treinamento autógeno? Então, o treinamento autógeno é um condicionamento mental alemão, tá? Autógeno quer dizer origem em si mesmo. Então, eu ensino para o paciente uma autoindução, para a pessoa conseguir esse autocontrole mental, para conseguir o controle dos neurotransmissores, tá? É um relaxamento que a pessoa vai ter para ela ter o domínio sobre o seu corpo, né? Ela vai controlar o seu batimento cardíaco, vai controlar a sua pressão arterial, tá? E na hora de uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade, a pessoa vai ter esse autocontrole. Então, esse condicionamento da mente, vocês vão estar fazendo o quê? Todos os dias, né? Então, isso eu ensino para os meus pacientes que, na verdade, aquilo que eu falo, aqui é uma vez por semana, mas em casa a pessoa está trabalhando com o cérebro todos os dias. Isso que é importante, por isso que a pessoa se cura, tá? Porque é uma fração de segundos que a gente começa já a se sentir mal, já começa a dar um ataque cardíaco e a gente fica muito em função do quê? Dos sintomas. E é isso que a gente tem que modificar o nosso pensamento, né? Que nem, por exemplo, no treinamento autógeno, são exercícios que a gente trabalha a musculatura, a circulação sanguínea, a gente trabalha o batimento do coração, a gente trabalha a pressão arterial, tá? Então, a gente trabalha todo o nosso corpo, não é simplesmente, vou dar uma relaxada. Não, a gente vai estar equilibrando nossos órgãos internos também, né? Então, assim, em termos de virose, infecções, é muito mais difícil uma pessoa que faz o treinamento autógeno adquirir. Então, e o que eu fiz nesses 35 anos? Eu desenvolvi mais a técnica que é desse médico que chama Dr. Schultz, tá? Eu desenvolvi para a fórmula consciente. O que seria isso? Na hora que vocês estão em uma crise de ansiedade, de pânico, vocês têm esse autocontrole, entenderam? Camila, fala seu e-mail. Então, eu vou passar depois, quem quiser copiar agora, é Rosana com S, _ Laiza, Laiza, @uol.com.br, tá? Então, a respeito do curso do treinamento autógeno, da psicoterapia online, né? A gente vai estar conversando tudo por e-mail, tá? Aí eu explico direitinho, mais profundamente também, tá? Para vocês, quem quiser, tem o meu site também, né? Que aí vocês podem entrar, pode adquirir também o curso através lá do site, no PagSeguro UOL também, tá? Mas a gente vai estar conversando tudo direitinho, mais profundamente através do e-mail, seria mais legal, tá? Mislene, o que eu faço para controlar os batimentos? Meu coração está agitado. Então, Mislene, o que você pode fazer? De repente, o que é importante também, gente, é a oxigenação. O que a gente faz? Amanda, você atende à distância? Como funciona? Então, esse treinamento autógeno, por exemplo, você está fazendo uma psicoterapia, não sei, né? Você faz com uma outra psicóloga, não tem problema nenhum, tá? Esse curso vão ser 5 aulas, então assim, eu vou estar aqui, como eu estou aqui conversando com vocês, né? E eu vou estar ensinando em 5 aulas a técnica do treinamento autógeno. E aí você vai estar com material em casa, entendeu? É um material didático, tem um CD de áudio, que tem todo o comando, né, do treinamento. E aí tem a apostila também que aí tem todo o entendimento dessa parte teórica, né? Para você saber o que você está fazendo, tá? E aí eu envio pro Sedex, né? Então, para qualquer estado, ou a pessoa que está fora do país, né? Não tem problema nenhum. Já ensinei vários psicólogos também, né? Nesses anos todos, vários médicos também, né? Ultimamente eu ensinei para uma psicóloga que ela está lá em Cabo Verde, né? Já ensinei também outra que está na Alemanha. Então é legal isso, né? A gente está passando, está ensinando outros profissionais também para estar ajudando vocês, né? Andréia, minha respiração está há 2 anos extremamente prejudicada devido à TAG.
Então, a respiração, o controle do batimento cardíaco, como é que vocês podem fazer? Respiração diafragmática, que é extremamente importante, tá? Inspira pelo nariz, conta mentalmente até 4, solta pela boca, conta mentalmente até 4 novamente. Faz essa respiração várias vezes, mas sempre de uma forma profunda e lenta. E aí o que vai acontecer? Vocês enviam mais oxigenação para o cérebro, para as células do corpo, o batimento cardíaco ele tende a diminuir também e a respiração vai ficando mais equilibrada, tá? Oi, Tatiana, tudo bom? Boa noite. Ai, que pena, gente. A gente já terminou. Nossa, passou rápido hoje, né? 1 hora foi assim voando, né? Olha, gente, eu agradeço muito a presença de vocês, tá? Foi muito legal estar conversando com vocês, né? Para quem eu não respondi, fiquem tranquilos. Acabando a live, depois eu vou tirar um tempinho, vou responder um por um, tá? Fica sossegada. Ariane, repita seu e-mail, por favor. Eu posso repetir, mas depois eu vou escrever, tá? Rosana, com S, underline, que é aquele traço baixo, tá? Laiza, L-A-I-Z-A, @uol.com.br, tá? Ó, quem quiser fazer psicoterapia online, a gente vai conversar por e-mail. Vocês podem enviar e-mail para mim, tá? Quem quiser fazer o curso do treinamento autógeno, também a gente conversa por e-mail, eu dou todas as informações, né, que vocês desejam, tá? Agora no finalzinho eu vou colocar também, né, os meus contatos, o meu site, meu canal de psicologia também no YouTube. Tem outras lives também que eu já fiz lá, vocês podem ir lá e de repente tem outras dúvidas, né, que às vezes vocês têm, vocês podem tirar lá nas outras lives também, tá? Então, gente, olha, eu espero que vocês tenham uma ótima semana, bom fim de semana para vocês, aproveitem a vida, sabe? Procurem sair, procurem conversar, procurem sair com os amigos, procurem ficar com a família, curtam a vida, isso que é importante, a gente sentir prazer na vida. Quanto mais a gente sentir prazer, menos crises vocês vão ter, entenderam? Menos ansiedade vocês vão ter. Então a vida tá aí pra gente ser feliz, né? E é isso que a gente tem que fazer. Então adorei conversar mais uma vez com vocês, tá? E para quem não assistiu, tenta compartilhar, se vocês gostaram da live, compartilhe com seus amigos também, tá bom, gente? Se quiserem outras dúvidas que a gente responda, tá? Coloquem aqui, eu respondo na próxima live, não tem problema nenhum, tá, gente? Então, olha, um ótimo final de semana para vocês, tá? E foi muito bom ter conversado aqui com vocês, tá bom, gente? Um grande beijo para vocês, tá? Tchau!